se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Pedra do Coração. A vila de Pedra Clara sempre fora conhecida por seu silêncio sobrenatural. Encravada entre montanhas cobertas de névoa e esquecida pelos mapas, ela guardava um segredo antigo que os mais velhos preferiam não mencionar. No centro da praça principal, erguia-se uma pedra avermelhada, do tamanho de um homem adulto, que pulsava em noites de lua cheia. A população evitava passar por perto nesses dias, como se algo os observasse ali. Diziam que era Pedra do Coração, um nome que causava arrepios até mesmo nos mais corajosos. Reza a lenda que, há séculos, um coração humano foi enterrado ali, ainda batendo, como parte de um ritual proibido. Os Monges Vermelhos, uma seita esquecida pelo tempo, acreditavam que aprisionar emoções humanas em objetos poderia tornar os sentimentos eternos. A cada batida daquela pedra, lembranças de dor, angústia e perda eram liberadas no ar, como um sussurro invisível que enlouquecia quem ousasse se aproximar. E quando alguém ouvia o sussurro, jamais era o mesmo. Certa noite, Helena, uma pesquisadora de mitos e lendas, chegou à vila interessada apenas em documentos e relatos antigos. Cética e arrogante, achava que lendas como aquela não passavam de delírios rurais. Ignorou os avisos da estalajadeira, que chorou ao saber que a moça pretendia visitar a pedra naquela mesma noite. Você não entende, ela sente quando alguém não acredita. Helena caminhou até a pedra com sua lanterna, anotando observações em um gravador de voz. Quando chegou perto, sentiu uma pressão no peito, como se algo apertasse seu coração. A luz da lanterna piscou, e por um segundo, ela jurou ter visto olhos se abrindo na superfície da pedra. Um som abafado, como uma batida ritmada, ecoava do solo. De repente, a voz de Helena no gravador distorceu-se. Ao reproduzi-la, dias depois, ouviram palavras que ela nunca dissera. Ela acordou, e quer o que é dela por direito. O som foi seguido de um grito horrível e o chiado de interferência. A mulher desapareceu naquela mesma noite, sem deixar rastros. Seu carro foi encontrado com o motor ligado e a porta do motorista aberta. Na vila, um novo boato começou a circular. Diziam que, após o desaparecimento de Helena, a pedra passou a pulsar com mais força, quase como um coração furioso. As crianças choravam sem motivo, e os animais fugiam da praça central. Alguns diziam ter visto vultos andando em círculos ao redor da pedra, sempre à meia-noite. Com o tempo, os mais antigos reconheceram os sintomas. Era o despertar. A lenda dizia que, se a pedra absorvesse mais uma alma descrente, o coração aprisionado enfim se libertaria. E então, a dor contida por séculos se espalharia como uma praga, contaminando tudo que fosse tocado pelo seu pulsar. O sumiço de Helena atraiu a atenção da imprensa, mas os jornalistas que ousaram investigar retornaram em silêncio, pálidos e sem vontade de falar. Um deles abandonou a carreira após uma noite na vila, dizendo que as palavras não podem explicar o que vi e o que ouvi. Os arquivos de som gravados por sua equipe sumiram misteriosamente, e os backups estavam corrompidos. Era como se a própria tecnologia se recusasse a registrar os horrores dali. Em meio a esse silêncio, um padre foi enviado pela diocese local. Padre Silvério era conhecido por sua fé inabalável e por lidar com casos de possessões. Mas mesmo ele hesitou ao ver a pedra. Isto não é obra do homem, nem do inferno comum. É mais antigo que o pecado. Mais frio que o esquecimento. Sua tentativa de abençoar o local terminou em fracasso. A água benta evaporou antes de tocar a rocha, e o crucifixo em seu pescoço queimou sua pele. Naquela mesma noite, ele foi encontrado ajoelhado diante da pedra, com os olhos arrancados e um sorriso costurado nos lábios. O bilhete que segurava em suas mãos dizia: "Ela quer ser sentida. Ela quer ser lembrada." O povo, aterrorizado, selou a praça com correntes, madeira e símbolos pagãos riscados no chão. Mas sabiam que era inútil. Júlia, sobrinha de Helena, não aceitou o desaparecimento da tia. Arrogante como aparente, decidiu ir até Pedra Clara com câmeras, drones e microfones especiais. Mas havia algo diferente nela, uma curiosidade doentia, quase uma obsessão.
Ela começou a sonhar com a pedra antes mesmo de vê-la. Em seus pesadelos, ouvia batidas ritmadas, sentia o chão tremer, e via corações pendurados por fios, pulsando como sinos. Ao chegar, notou que os moradores a evitavam. A estalajadeira nem sequer a olhou nos olhos. Mas isso não a impediu. Instalou seu equipamento e, na madrugada seguinte, conseguiu imagens claras da pedra, se mexendo. Não era apenas pulsação, ela se expandia, como se respirasse. E quando os drones tentaram captar imagens do topo, todos caíram, como se uma força invisível os empurrasse para o chão. Júlia começou a ouvir sua tia em gravações antigas, mesmo em arquivos onde ela não aparecia. Vozes distantes, sussurrando segredos de dor e perda. Você também é dela agora, diziam. Na terceira noite, a jovem desapareceu. A única pista deixada foi um vídeo, transmitido por poucos segundos, onde Júlia chorava, segurando o próprio coração nas mãos. Após o desaparecimento, a vila entrou em estado de desespero. Não havia mais visitas, nem mesmo de curiosos. Mas, estranhamente, a pedra parecia crescer. Seus batimentos tornavam-se mais altos, audíveis a centenas de metros. Era como se cada alma perdida a alimentasse, fazendo com que ela se tornasse algo além da compreensão humana. O prefeito da vila tentou demolir a pedra com uma equipe de operários. Quando o primeiro golpe foi desferido contra ela, o trabalhador explodiu em uma nuvem de carne e ossos, espalhando-se por todos os lados. Os demais correram, mas todos morreram em seus sonhos naquela noite, sufocados por mãos invisíveis. A pedra agora não apenas sentia, ela se vingava. Com o isolamento da vila, boatos se tornaram a única forma de saber o que acontecia. Um caminhoneiro afirmou ter visto uma mulher sem olhos na estrada, vestida com um manto vermelho e carregando uma pedra pequena, pulsante, nas mãos. Outro jurou que seu rádio só tocava batidas de coração quando passava perto da montanha. Algo estava se espalhando para além dos limites de Pedra Clara. O governo, em silêncio, cercou a região com equipes militares. Diziam que era um experimento químico, algo para afastar os civis. Mas dentro das cercas, os soldados enlouqueciam. Alguns arrancavam os próprios olhos, outros esfaqueavam o peito tentando libertar o que estava preso. Poucos voltavam. E os que voltavam não conseguiam parar de chorar. Registros satelitais mostraram algo ainda mais inquietante: a pedra estava se movendo. Em ritmo lento, mas constante. Não no sentido físico, mas dimensional. Era como se ela não estivesse mais apenas na realidade material. Em determinadas horas do dia, desaparecia das imagens. Durante esses momentos, sussurros ecoavam por quilômetros. Testemunhas relatavam ver suas falecidas mães ou filhos chamando por eles nas florestas próximas. O tempo começou a agir de forma estranha na vila. Dias duravam minutos. Noites, semanas. Moradores morriam de velhice em uma madrugada. Outros voltavam jovens após entrarem em contato com a pedra. Mas esses últimos, não falavam mais. Apenas olhavam para o vazio, com batidas de coração ecoando de suas bocas. Pesquisadores de ocultismo declararam que a pedra do coração não era apenas um objeto, mas uma entidade aprisionada. Algo banido da realidade, preso por emoções humanas intensas. Cada descrente que desaparecia a libertava um pouco mais. Cada tentativa de entender, de racionalizar, apenas aprofundava sua ligação com o mundo real. No quarto desaparecimento, a pedra criou uma rachadura no chão. Dela, uma luz vermelha subia aos céus, acompanhada de gritos. Vultos começaram a andar pela vila, e uma nova marca surgiu nas paredes das casas, um símbolo em forma de coração retorcido, pingando algo que parecia sangue. A vila já não era mais um lugar no mapa. Tornará-se uma ferida aberta no mundo. Uma que pulsava, respirava e chamava. A rachadura aumentava dia após dia. De dentro dela, sons inumanos ecoavam, como batidas de um coração gigantesco. Os poucos que ainda habitavam a vila já não se comunicavam mais. Caminhavam em círculos ao redor da pedra, como em transe. Seus olhos não piscavam. Suas bocas sussurravam orações em línguas esquecidas.
Uma equipe de arqueólogos enviada pelo governo tentou investigar o que havia sob a pedra. Nunca mais voltaram. Mas suas câmeras de segurança transmitiram imagens ao vivo por 37 segundos. Nesse intervalo, o mundo viu o impossível. Dentro da rachadura, havia uma câmara viva. Paredes pulsantes, feitas de carne e veias. No centro, uma figura feminina feita de pura dor, chorando sangue e cercada por corações humanos flutuantes. A transmissão cortou abruptamente, substituída por uma única frase em vermelho: "Ela lembra de você." Milhares assistiram. E muitos, naquela mesma noite, relataram sonhos onde acordavam com o peito aberto, o coração batendo fora do corpo, ligado por cordões de carne a uma voz que repetia: "Volte." O fenômeno deixou de ser local. Pessoas do mundo inteiro começaram a desaparecer durante o sono. Os desaparecidos tinham algo em comum: todos haviam assistido à transmissão. A Pedra do Coração expandia sua influência, rompendo as barreiras do espaço, do tempo e da sanidade. Em fóruns da Deep Web, um culto chamado Os Batimentos começou a crescer. Seus membros diziam que o mundo real era uma ilusão, e que a pedra revelaria a verdadeira existência, onde a dor era eterna e a consciência, indivisível. Eles ofereciam seus corações em rituais transmitidos ao vivo. Seus corpos eram encontrados dias depois, sem o órgão, mas ainda vivos, murmurando batidas. A ONU declarou Pedra Clara como zona proibida. Mas já era tarde. A entidade dentro da pedra, agora chamada por alguns de a Mãe da Lembrança, estava desperta. E ela não esquecia. Os céus sobre Pedra Clara tornaram-se vermelhos. Não havia mais sol ali. A pedra, antes imóvel, ergueu-se sozinha do chão, flutuando sobre a rachadura, girando lentamente enquanto gotas negras caíam de sua base. Cada gota criava uma nova rachadura na terra, de onde surgiam criaturas feitas de carne e ossos de vítimas antigas. O mundo começou a ruir. Em capitais distantes, pessoas eram encontradas com buracos no peito, mas ainda conscientes. Elas caminhavam pelas ruas, chorando, procurando algo. Procurando a pedra. Alguns diziam que não havia mais como impedi-la, ela era parte do mundo agora. Estava no sangue, no tempo, nas memórias. Um grupo de monges, descendentes diretos dos primeiros monges vermelhos, emergiu do exílio para fazer o último ritual. Eles sabiam que só havia uma chance: aprisionar novamente o coração com um sacrifício de 1000 almas voluntárias. 1000 pessoas conscientes de sua dor, que aceitassem carregar a lembrança para sempre. Mas quem escolheria isso? A resposta veio de forma inesperada. Pessoas marcadas pelos sonhos começaram a se reunir. Ex-jornalistas, céticos, soldados, arqueólogos. Todos que tocaram, ouviram a pedra. Eles formaram um círculo ao redor da rachadura. Não gritavam, não choravam. Apenas deixaram seus corações pararem, um a um, enquanto a entidade observava em silêncio. A pedra gritou. Um grito que atravessou dimensões. Então, caiu. Como um corpo morto. A rachadura se fechou lentamente, levando com ela a carne, o sangue e as memórias. A vila desapareceu do mapa, como se nunca tivesse existido. Mas, no fundo da terra, em algum lugar onde o tempo não alcança, a pedra ainda pulsa. Mais fraca. Mais viva. Alguns dizem que ela sonha. Outros, que espera. Espera por mais uma alma que ouse duvidar. Porque a dor nunca esquece. E o coração, uma vez ferido, sempre procura outro para compartilhar sua batida. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode